Nós vamos ler aqui em 1 João, capítulo 5, apenas o versículo 11, que diz assim: E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Vamos ter mais uma breve palavra de oração. Pai justo, a nossa alegria é muito grande quando nós estamos com a Tua palavra aberta. Nos dê nesta manhã, Pai, espírito de sabedoria e de revelação, para compreendermos plenamente o nosso amado Senhor, conhecermos a Tua palavra. Precisamos, ó Pai, que o Teu Espírito, Ele nos dê a sabedoria, para que então compreendamos aquilo que está escrito na Tua palavra, para que as nossas mentes não as interprete de uma maneira como nós desejamos, mas como em realidade espiritual é a Tua palavra e a maneira e a forma adequada como devemos interpretá-la. Somente Teu Espírito que fará isso em nossas mentes. Toma as nossas mentes, o nosso entendimento, que a sabedoria que é Cristo que está em nós, que ela seja expressa através dos nossos lábios e recebidas através dos nossos ouvidos que foram consagrados ao Senhor. Então, Pai, hoje é um momento muito especial, como todas as vezes que nós nos reunimos debaixo do nome. Esperamos em Ti, confiamos, ó Pai, que Tu és aquele que ama falar com cada um de nós. Então, Pai, tenha liberdade pelo Teu Espírito, falando com cada um de nós, nos edificando, nos restaurando, nos curando, nos avivando, nos vivificando. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Querido, segundo esse texto aqui, o testemunho de Deus, ele está muito claro. Nós sabemos que é o Seu amado Filho Jesus. Cristo é o testemunho de Deus para nós. O testemunho de Deus é esse, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no Seu Filho. Não apenas está, como é o Seu Filho Jesus Cristo. Não apenas uma vida qualquer, mas é uma vida eterna. Ele é a vida eterna. Como dissemos algumas vezes, Ele se deu por nós e veio para dentro de nós, para que então nós tenhamos uma vida eterna. Agora, queridos, como que o Pai já nos deu, revelou para nós o Seu testemunho, o que Ele espera de nós? Ele espera que nós venhamos a alcançar os nossos familiares, nossos amigos, os nossos vizinhos para Cristo. Mas para isso, uma vez que temos o testemunho de Deus que é Cristo, nós precisamos refletir através das nossas vidas esse testemunho. 2 Coríntios 4:7 fala que nós temos este tesouro em vasos de barro. Esse tesouro é a pessoa de Cristo. Ele é precioso para nós. Ele é aquele que brilha. Mas se ele tão somente ficar enclausurado dentro de um vaso de barro, nós não podemos ser testemunhas para ninguém. Jamais. Então nós ficaremos com ele para nós apenas. Então necessariamente precisamos de que o Espírito Santo, pelo trabalho da palavra, pela cruz, opere profundamente em nós, para que este vaso seja então quebrantado, para que o mundo aí fora possa ver em nós o testemunho de Deus que é Cristo. Ele nunca nos chamou para nós darmos testemunhos a respeito de nós mesmos. Quando nós começamos a falar muito de nós mesmos, isso é muito comum hoje em dia, uma maneira para atrair as pessoas para os templos evangélicos é qualquer pessoa com qualquer tipo de enfermidade que foi curado, traz o camarada aqui para frente, então ele vai falar como sucedeu esta cura. Isso vai fazer com que realmente outras pessoas também comecem a buscar isto. Agora eu estou numa comunidade onde, se houver qualquer tipo de doença, eu posso ser curado, porque nós testemunhamos, os irmãos estão testemunhando da sua cura. Irmãos, isso não existe na palavra. Existem as doenças, sim, as enfermidades do corpo. Nós vamos
muitos têm, mas louvamos ao Senhor porque Ele nos tem dado boa saúde. Mas futuramente você vai ter que ter uma desculpa para você juntar os teus pés e ser envelopado dentro de um envelope de madeira. Então você vai ser levado para o cemitério. Vai ter que ter uma desculpa, né? Mas isso é no tempo do Senhor. E se a gente for analisar, nós somos muito fragilizados, né? Nós somos tão frágeis, irmãos. Esse tempo atrás, um irmãozinho caiu de motoca aqui, arranhou todo o braço e graças ao Senhor que foi guardado, não morreu, está aqui no meio de nós hoje. Mas é muito frágil, nós somos frágeis, né? De repente você está andando na rua, toma um tropeção, cai, bate a cabeça, tem um traumatismo craniano, pode levar até a óbito. Nós somos muito sensíveis. O irmão bateu o joelho, ficou como que com 2 joelhos, né? Por quê? Porque nós somos muito sensíveis, nós somos muito fracos, que a palavra fala lá em Romanos 5, né? Fracos demais. Mas, queridos irmãos, quando somos curados de alguma moléstia, enfermidade, qualquer que seja, Jesus nunca pediu para nós darmos testemunho a respeito dessas curas. Quem faz isso é a religião. Estão me compreendendo? Porque isso vai atrair as pessoas. Agora, se nós não formos atraídos pelo testemunho de Deus, que é Cristo, a palavra viva encarnada, irmãos, nós nunca iremos de alguma maneira ver a alva de um novo dia lá na eternidade. Depois nós vamos ver esse texto aqui de uma forma bastante esclarecida, revelada, né? Então, o testemunho de Deus, meus irmãos, ele é a revelação sobre a qual a palavra e a presença se manifestam. Por isso que lá em Êxodo, capítulo 25, versículo 22, nós temos uma declaração muito importante aqui, que nos chama muito a nossa atenção. Deixa eu ler para vocês aqui, Êxodo, capítulo 25, versículo 22. Aqui, o nosso amado Senhor, Ele disse assim, olha, 22 de Êxodo, 25, aliás, versículo 22. Êxodo 25, verso 22, nós temos uma declaração. Ali, esse ali é um local específico onde o Senhor virá a nós. Não existe outro caminho que Deus o Pai tem para se chegar até nós. Ali virei a ti e de cima do propiciatório. Essa palavra aqui, propiciatório, o propiciatório era a tampa da arca. Vocês se lembram da Arca da Aliança? Aqui em figuras, toda aquela arca fala de Cristo. Então o propiciatório é um favor imerecido. Ele fez propiciação pelos nossos pecados. Ele fez um favor, que a palavra está implícita aqui, é graça. Ele fez um favor, então ali virei a ti e de cima do propiciatório. A palavra propiciatório também significa assento de misericórdia. Em cima do propiciatório, no meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Irmãos, que versículo lindo e profundo nós temos aqui. O único lugar onde Deus pode nos encontrar é em cima do propiciatório, na Arca da Aliança. Claro que isso aqui era uma figura do Antigo Testamento. Trazendo para o Novo Testamento, nós sabemos que só há um meio de Deus nos ouvir, é pela pessoa de Cristo. Lembra que Jesus disse lá em João capítulo 14, versículo 13? Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Lembra de 1 Timóteo 2, versículo 5? Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Essa é a ideia aqui. Deus está dizendo o seguinte, olha a parte B do versículo, quando fala aqui, olha, a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar. Se uma pessoa de fato não ganhou uma experiência real de regeneração,
ela vai se tornar uma pessoa prosélita. O que é um prosélito? São os crentes rodoviárias. O que é um crente rodoviária? Hoje eles estão aqui nessa rodoviária, amanhã estão em outra, ficam perambulando, porque não tiveram ainda a revelação da pessoa e a obra de Cristo. Conhecem Jesus como Jó conhecia Deus, apenas de ouvir falar. Mas, queridos, a única maneira que a palavra está dizendo aqui, que Ele vai falar conosco e nos ouvir, é pela arca do testemunho. Claro, no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, o testemunho de Deus para a sua igreja é Cristo. Em Cristo nós somos ouvidos, em Cristo nós podemos clamar ao Pai, que é o Filho quem clama. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Percebe? Então aqui ele fala também que Ele ordenaria todas as coisas. Quando nós não somos ordenados pelo Senhor, e nós só seremos ordenados pelo Senhor quando de fato ganhamos uma experiência com o Senhor da glória, passando pela morte e ressurreição junto com Ele, aí nós não iremos ter uma comichão nos nossos ouvidos. Tem pessoas que falam assim, olha, muitas pessoas já passaram por aqui e disseram o seguinte: olha, eu não me adapto com vocês, porque vocês só falam sobre Bíblia e Cristo. Quando nós pregamos Cristo, o testemunho de Deus, nós estamos pregando tudo para aquelas pessoas. Percebe? Mas se não foi revelado, nós precisamos de fazer alguma coisa. O homem gosta de fazer. Começou lá no Éden. Quando eles pecaram, Adão e Eva fizeram folhas de figueira. Poxa, nós fizemos. Então Deus vai nos aceitar. Deus não nos aceita em base nenhuma, a não ser pelo Cristo crucificado, que é o seu testemunho. Então, tudo que o Pai tem para ordenar para nós, e nós não precisamos ser motivados pelas pregações motivacionais, que as pessoas hoje elas querem sentir alguma coisa. Percebe, irmãos? Então, olha, por isso que Isaías diz que serão pouquíssimas pessoas que serão salvas. Jesus disse lá em Lucas 12:32, não temas, pequenino rebanho, porque aprove ao Pai dar-vos o seu reino. Então não é muita gente, irmãos, não se iluda, é um povo bem pequeno, porque nem todos terão esse discernimento. Olha, irmãos, ainda que tenha teólogos, doutores em teologia, doutores em divindade, que perscrutam as escrituras sagradas, mas com a sua intelectualidade humana, e pela sabedoria humana, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Agora, prove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. E qual é a loucura dessa pregação, irmãos? 1 Coríntios 1,18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Esta mensagem para crentes religiosos não desce muito bem. Querem algo como que umas experiências extrasensoriais, tem que se arrepiar, tem que ser pregações motivacionais. Assista uma palestra motivacional, que você vai se encantar. Eu particularmente gosto de ouvir muitas palestras motivacionais, irmãos, porque eu gosto assim de admirar a intelectualidade daquele palestrante, pela dedicação que ele teve em buscar os conhecimentos sobre determinadas áreas. Mas na palavra de Deus, irmãos, não tem isso. A palavra de Deus envolve relacionamento com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para que então Ele seja expresso através de nós, como um testemunho. Então podemos viver uma vida de testemunho. O que é viver uma vida de testemunho, sendo Cristo o testemunho de Deus para nós? Aquilo que Paulo disse em Filipenses 1:21, para mim, o viver é Cristo. Então, o testemunho de Deus para nós é Cristo, e para nós sermos o testemunho de Deus, é viver pela vida de Cristo, é viver não mais eu, mas Cristo vive em mim. Fora disso, irmãos, é pura religião.
Fora disso, significa que nós não alcançamos ainda uma experiência genuína e verdadeira com o nosso amado Senhor. Nós temos que, irmãos, rogar ao Espírito do Senhor para que Ele nos dê a sabedoria para identificarmos aquilo que é religião e aquilo que é evangelho. Senão, nós seremos tragados por esta avalanche religiosa que tira as pessoas do foco da centralidade de Cristo e as leva para o inferno, cheias de religião. Estão me compreendendo, irmãos? Porque, amados, Satanás, quando quer tirar você da centralidade de Cristo, ele vai usar pessoas boas, vai usar os nossos amigos queridos, que vêm falar até conosco em nome de Deus, para nos tirar da centralidade, porque se eles fossem más, nós não daríamos credibilidade para eles. Mas como os nossos amigos têm uma vida muito bem sucedida, são médicos, são advogados, são tantas pessoas e falam de Deus, então nós gostamos de ver uma vida social. Isso é muito interessante. Irmãos, nós temos um testemunho que Deus colocou em nós, que é a vida do seu Filho Jesus Cristo. Eu estava lendo essa semana, eu achei uma frase muito interessante, que ela disse assim: olha, se você fosse acusado de ser um cristão por este mundo, se você fosse acusado de ser um cristão por esse mundo, haveria na sua vida provas suficientes para te condenar? Olha que frase linda, irmãos. Se você fosse acusado de ser um cristão, haveria provas suficientes na tua vida para você ser um condenado? Muitos, infelizmente, não há essa realidade, irmãos. As pessoas estão adormecidas e elas se esquecem de que nós estamos vivendo uma época de apostasia, de uma época em que Deus, o Pai amoroso, tem separado os verdadeiros filhos de Deus. E quem são os verdadeiros filhos de Deus? O que Deus faz para separar o povo dele com aquele que não é o povo dele? Ele usa a pandemia, usa coronavírus, tantas outras coisas, divisões no meio da igreja, para que aqueles que é do Senhor ficam firmados em Cristo. É um povo bem pequenininho, mas que tem em si o testemunho de Deus, que é Cristo. O testemunho de Deus é este, que Deus nos deu a vida eterna. Irmão, para pensar. Eu e você, nós nascemos seres mortais, contaminados pelo pecado, já nascemos no inferno, mas Cristo veio a este mundo e nos libertou deste império da morte, desse império das trevas, do império de Satanás, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, nos deu a vida eterna. Isso é tão maravilhoso. Isso não é assunto de religião, não é assunto de denominação, é assunto de vida. E o testemunho que nos deu, primeiro, é a vida eterna. Começa com vida. Hoje vemos um cristianismo que lê a Bíblia, que ora, que sobe em montes, desce montes, mas não tem vida de Cristo, irmãos. Por quê? Porque nunca nasceram de novo. Porque o local onde Deus vai se encontrar com o homem é em Cristo. E o primeiro encontro que nós tivemos com o nosso amado Senhor foi lá na cruz, no corpo dele, quando nós fomos colocados. Irmãos, falávamos aqui na semana passada, quarta-feira, que Jesus levou no seu corpo todas as minhas e as tuas maldições, foram colocadas nele. Imagina, irmão, quão sofrimento ele sofreu ali na cruz. Para nós vivermos uma vida da maneira que nós achamos que é melhor? Claro que não, irmãos. Que testemunho é esse que nós temos de Cristo? Então isso é algo muito sério, porque quando o testemunho de Deus, ele é anunciado por aqueles que têm o testemunho, porque ninguém pode anunciar o testemunho de Deus se não tiver o testemunho que é Cristo. Então, quando este testemunho, ele de fato, ele é anunciado, Deus também vai testemunhar conosco através de quê? Através de sinais, através de prodígios também.
Porque as pessoas falam assim, eu sirvo a Deus. Isso não existe na Bíblia, irmãos. Quando fala servo de Deus, analisa lá que não é o Jeová. Servo de Deus é Jeová que nós servimos, a Cristo, não Elohim, que é o nosso Pai. Mas então, somos chamados para servir a Ele, e Ele vai cooperar conosco. Então, o que nós somos com o testemunho de Deus quando pregamos a palavra, quando anunciamos o testemunho? Nós somos cooperadores de Deus. Por quê? Porque Ele é que vai cooperar conosco. Então, quando fala que Ele coopera conosco, isto nos aponta que nós temos as nossas responsabilidades como cristãos em anunciar o seu testemunho. Abra sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 16. Evangelho de Marcos 16, apenas o versículo 20, irmãos. Olha que palavra linda nós temos aqui. Vou ler o 19 também para nós pegarmos aqui esse contexto, que é muito interessante. Diz assim as Escrituras Sagradas. Observe aqui o verso 19 e 20 de Marcos capítulo 16. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, agora aqui, se eles também se inclua aí, irmãos. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte. O que eles pregaram? Qual é o legado que o Senhor Jesus deixou para a igreja? Paulo diz assim: nós pregamos a Cristo crucificado. Eles pregaram, então é uma mensagem. Essa mensagem é o nosso próprio testemunho, que é Cristo. Então, pregaram em toda parte. Olha que palavra linda. Cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Irmãos, vocês analisam como que nós somos cristãos tão fraquinhos, tão indispostos. Nós estamos tão envolvidos, ou somos tão envolvidos com os nossos próprios problemas, nós não conseguimos enxergar essas realidades. Quando nós saímos para anunciar o testemunho de Deus, o Pai vai confirmar a sua palavra. De que maneira? Cooperando com nós o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais. Queridos, quando você pregar Cristo crucificado, Deus o Pai vai confirmar essa palavra. Mas agora você tem que analisar um ponto aqui fundamental. Você de fato creu nessa verdade em realidade espiritual? Porque, irmãos, se nós não crermos nessa verdade, nós vamos ficar dentro de uma redoma de vidro e discutindo opiniões. Eu penso assim, isso aqui, olha que interessante. Mas não sai disso, irmãos. Nós somos convidados para anunciar o testemunho de Deus, não para nós, mas para o mundo que não conhece ainda. Pedir para o Pai nos mostrar aqueles que são deles. Nós, como igreja do Senhor, nós estamos como que emaranhados nos nossos próprios problemas e não conseguimos sair deles, porque nós não conhecemos o testemunho dele. O Senhor coopera conosco, confirmando a sua palavra. Abra aqui em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21. 2 Coríntios 1, verso 21. Aqui, irmãos, nós temos uma declaração tão preciosa do nosso amado Senhor, através do apóstolo Paulo. Ele diz assim, presta atenção, irmãos, olha o 20, que lindo. 2 Coríntios 1, 20 e 21, diz assim as Escrituras: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. 21. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu a garantia, que é a palavra penhor aí, do Espírito Santo em nosso coração. Amado, eu e você, nós não temos palavras, mas quando nós anunciamos o testemunho de Deus, que é Cristo crucificado, o que Deus vai fazer?
Ele vai confirmar a sua palavra. Mais um versículo, por favor, lá em Isaías 44, versículo 26. Aqui vai mostrar também que o Senhor é quem vai confirmar a palavra do seu servo. O 25, precisamos de ler também. Que desfaço os sinais dos profetizadores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converte em loucuras, que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém, ela será habitada, e da cidade de Judá elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Essa Jerusalém aqui é uma figura linda da igreja, mas irmãos, ele enlouquece esses profetizadores de meia sola, e o que a gente vê hoje por aí é uma loucura desses pregadores. Infelizmente, não poderia ser assim. E aqui ele confirma a palavra dos seus servos e vai cumprir o conselho dos seus mensageiros. Quando, de fato, nós, os mensageiros do Senhor, pregarmos o testemunho de Deus, que é Cristo. Irmãos, se uma pessoa não tem o testemunho de Deus, que é Cristo, ela não pode ser uma testemunha de Cristo, mas de forma nenhuma. Essa palavra aqui, testemunho ou testemunha, no nosso dicionário português significa afirmação de um fato ou uma confirmação, ou de um fundamento que é comprovado. Mas no grego, Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o meu espírito e ser-me-eis minhas testemunhas. Ali no grego a palavra testemunha, sabe o que ela significa? Mártir. Queridos, se testemunhas, nós somos as testemunhas porque temos o testemunho de Deus, que é Cristo. O que nós somos? Mártir. O que significa mártir? Qualquer momento você pode morrer pelo teu Senhor. E se Ele nos chamar para nós morrermos por Ele, temos que morrer por Ele. Será que nós negaríamos Ele? Qual que é o testemunho de Deus, irmão? Por favor. Quem que é o testemunho de Deus? Cristo. Se Cristo é o testemunho de Deus, Ele morreu ou não morreu? Morreu. Ele morreu como mártir. Ele foi o testemunho de Deus. Deus tinha na pessoa do Filho o testemunho. O testemunho de Deus é este, que Ele nos deu a vida eterna. Isso está no seu Filho. Então, o nosso Senhor Jesus, testemunho do Pai, morreu. Nós somos as testemunhas dele. Paulo fala assim: nós que vivemos somos sempre entregues à morte por amor. Não tira essa ideia da cabeça. Se eu morrer, eu vou morrer como um mártir. Tem muitos mártires aqui no Brasil, Tiradentes, tantos outros morreram como mártir para a nação. Mas nós não. Nós morremos, se tivermos que morrer, como mártir, mas por amor ao Senhor. Você está me compreendendo, irmão? É muito diferente isso. Se nós tivermos esse discernimento espiritual, vamos ficar igual aqueles peixinhos de aquário, sem saber absolutamente nada, né? Então, queridos, isso é muito interessante. O Senhor Jesus, Ele morreu no Novo Testamento. Muitos aí religiosos o têm como mártir, mas ele, antes de ser um mártir, ele é o testemunho de Deus para as nossas vidas. Agora, queridos, este evangelho que nós anunciamos, que nós pregamos, ele será eficiente quando? Quando existe um testemunho em nós que é Cristo e uma nossa vida de testemunho. Aí o nosso evangelho vai ser eficiente e eficaz. Aí, e de fato, porque a nossa vida em Cristo, ela testifica dessa realidade. Mas, irmãos, essa semana que passou, você falou desse testemunho de Deus para alguém? E por que não falou, irmão? 2 Coríntios 4,13, Paulo fala assim: cri, por isso falei.
Nós cremos, também falamos. Se você não crê, você não vai falar, irmãos. Nós queremos falar aqui, nós gostamos de pregar aqui no púlpito, aqui é muito interessante pregar. Mas vamos sair evangelizar, vamos sair anunciar o Evangelho de Deus. Aí são poucos, ou quase ninguém, percebe? Então nós vamos analisar hoje aqui com bastante perquisição, com bastante cuidado, sobre o testemunho de Deus e o nosso testemunho. Você já ouviu alguém dizer na igreja que ia dar seu testemunho? Isso é algo que todo participante de igrejas evangélicas já presenciou. Eu tenho um testemunho muito forte. Olha, eu queria que você fosse lá na minha comunidade para dar um testemunho. Para com isso, meus irmãos. Para com isso. O teu testemunho não vai salvar ninguém. O que vai salvar as pessoas é pregar Cristo crucificado. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque se você dá testemunho da cura de um câncer, você vai atrair muitas pessoas para a comunidade, mas serão os evangélicos vazios do evangelho da graça. Não terão em si o testemunho de Deus. A pessoa fala sobre a sua conversão. Algumas pessoas até cobram para fazer isso. Eu conheço pelo menos 4 pessoas que cobram para dar os seus testemunhos. Misericórdia! De graça recebestes, de graça dai. Tem pessoas que cobram para pregar o Evangelho. Que absurdo! Mas o que estou pensando é na palavra testemunho. Quando a Bíblia usa essa palavra, ela não faz referência a testemunho pessoal, mas faz referência a Deus. O testemunho de Deus é Jesus Cristo. Quando fomos alcançados pelo testemunho de Deus, foi para que pudéssemos ou anunciássemos o nosso testemunho. Paulo, ele escreveu lá em 1 Coríntios 2, versículo 1, ele disse assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Aí nos versículos precedentes ele vai dizer o seguinte: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então, qual era a mensagem que Paulo anunciava? Jesus Cristo e a sua obra, que é o crucificado. Não tinha outra mensagem, meus queridos irmãos. Agora, queridos, hoje em dia nós temos muita dificuldade em pregar a palavra porque nós somos incrédulos. Isso, fiquem bem tranquilos, não estou falando isso para acusar ninguém não, e nem para colocar fogo aí em vocês, para que vocês preguem, embora o certo seria jogar gasolina em vocês, e em mim também, e tacar fogo, para nós ter essas chamas vivas do Evangelho, da graça, do testemunho de Deus. Deus, o Pai, teve muitas dificuldades com muitos irmãos do passado, muitos irmãos. Quando Deus chamou Jeremias, por exemplo, sabe o que Jeremias disse? Deus falando direto com Jeremias, através das suas aparições fragmentadas. Vamos ver se Jeremias aceitou o chamado de Deus? Abra lá no capítulo 1, Jeremias 1, vamos ler os versículos 6 e 7 aqui, irmãos, muito interessante. Porque às vezes quando a gente fala aqui, dá uma impressão de que nós estamos pressionando os irmãos para pregar o Evangelho, embora este é o nosso dever, de todo filho de Deus, de pregar. Mas, quando Deus disse aqui para Jeremias, 1 versículos 5 e 6, diz assim, Jeremias 1, 5, 6 e 7, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Olha aqui o chamado de Deus para Jeremias. Agora, veja que Jeremias, ele não é mais do que nós. E ele disse assim, então lhe disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. O Senhor disse para Jeremias, mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás.
não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. No Novo Testamento, ele manda fazer exatamente isso. Ele também fala para nós: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que falta para nós pregarmos o Evangelho, irmãos? Olha só como é que nós somos, irmãos. Algum tempo atrás nós oramos e o Senhor então colocou no coração de alguns irmãos o desejo de fazermos uns folhetinhos e ir lá na praça e entregar, e até hoje isso não aconteceu, mas está no papel. Por que será que não, irmãos? Porque falta em nós um avivamento vívido de expressar o testemunho que é Cristo. Nós temos medo, nós temos vergonha. Vou mostrar depois um exemplo aqui de uma pessoa que tinha vergonha desse testemunho, que era uma pessoa muito íntima do apóstolo Paulo. Percebe, irmãos? Lembra quando Deus chamou Moisés? O que Moisés disse? Abra sua Bíblia, por favor, lá em Êxodo capítulo 4, versículo 10. Êxodo capítulo 4. Olha, Moisés era uma figura de Cristo. E você e eu, será que nós conseguimos, irmãos, viver uma vida de expressão de Cristo? Olha o versículo 10. Então o Senhor chamou Moisés, mas veja aqui o que Moisés disse. Êxodo 4, versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente. Irmão, se você ler Atos capítulo 7, você vai verificar que Moisés, ele era poderoso em palavras e obras. Está escrito lá em Atos, palavras e obras. Então, quando o Senhor o chamou, ele disse: eu nunca fui eloquente, nem outrora mentiroso. Ele era poderoso em palavras e obras. Estava mentindo para o Senhor aqui. Graças ao Senhor que a Bíblia não esconde as fraquezas e as falhas de seus filhos. Nem outrora ele era assim. Por que nós sabemos? Ele foi instruído em toda a ciência egípcia. Ele era poderoso em palavras, sim. Era um conhecedor, ele era um cientista sobre o Egito, sobre o mundo. Como temos hoje muitos cientistas, mas que não tem nada de Cristo. Morreu, acabou. Vai se concretizar neles a realidade do inferno. E aqui ele diz assim: nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor. Mas como ele tem paciência, como ele é amoroso, o nosso amado Senhor. Ele disse assim: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou surdo, ou que vê, ou cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Irmãos, nós queremos uma vida confortável, em busca dos nossos próprios interesses. E nós estamos aqui para fazer a vontade do Pai. Estamos aqui para cuidar dos negócios do Pai. Você já parou para pensar que tipo de negócio do Pai você tem cuidado aqui na face da terra? Como embaixador do reino? Irmãos, nós estamos muito distantes dessas realidades, irmãos. Nós estamos envolvidos com os nossos problemas familiares secundários. As nossas atividades secundárias. Nós nos dedicamos a este mundo de uma forma absurda. Mas para o reino, eu fui salvo pela graça. Oh Senhor, eu louvo, eu aqui, meu irmão, que testemunho nós estamos produzindo para este mundo. É hora de nós despertarmos do sono, irmãos. Parece que Satanás anestesiou-nos com uma injeção de sonolência espiritual. Misericórdia, misericórdia, testemunho de Deus. Queridos, o apóstolo Paulo, ele falou aqui anunciando-vos o testemunho de Deus. Agora, quando é que foi que o apóstolo Paulo ouviu a primeira vez o testemunho de Deus? Quando que foi? Porque Deus, ele é muito prático. Lembra quando Estevão estava pregando
lá em Atos 7, no final do seu sermão, o que ele disse ali? Eis que vejo os céus abertos e Jesus à sua destra. Então eles rangeram, rilharam os dentes, iriam apedrejar Estevão. Então Estevão voltou a dizer: agora eis que eu vejo os céus abertos e o filho de pé à destra do Pai. Ele se levantou, que o seu filho iria ser apedrejado, Estevão. E depois, já quase morrendo, ele disse assim: Pai, não impute a eles este pecado. E Saulo consentia na sua morte. Então eu tenho plena convicção que a primeira vez que Paulo ouviu o testemunho de Deus foi dos lábios de Estevão. E ali o Senhor começou a quebrar Saulo, caminho de Damasco, cegueira, e foi quebrando, até ele dizer o seguinte: eu sou o menor, ainda que não sou nada. Foi tratado na sua sabedoria, na sua motivação, uma série de coisas. Deus, ele sabe fazer as coisas. Então Paulo, agora, uma vida entregue totalmente ao Senhor, ele poderia ser uma testemunha de Cristo. Irmãos, isso é muito lindo, irmãos. Está ao alcance de todos nós aqui nessa oportunidade. É que nós não queremos. Começa a se envolver com o teu Senhor, que Ele vai cuidar dos teus negócios. Mas nós queremos cuidar dos nossos negócios e as coisas do nosso Pai para depois. Inverte para você ver como é que Ele vai fazer uma mudança na tua vida. Como é que você vai ser próspero? As coisas que Ele vai começar a acrescentar, você nem vai fazer conta. Você vai se encantar tanto com o teu Senhor. Theodore Austin Sparks fala: se encante com o teu Senhor. Não tem outra coisa melhor neste mundo, irmãos. Vamos avançar aqui, irmãos, um pouquinho mais. Deus nos deu o seu testemunho, que é Cristo crucificado, para que nós o testemunhássemos, vivendo uma vida de testemunho. O que é viver uma vida de testemunho? É uma vida que expressa o Cordeiro, expressa Cristo. Como que podemos expressar Cristo? Você não foi crucificado com Cristo? Se você foi, você morreu. Quem vive é Cristo. Então agora, por onde quer que você vá, leve sempre no seu corpo o morrer de Cristo, para que a vida de Cristo se manifeste, se expresse em seu corpo mortal. Ah, meus irmãos, como precisamos ser testemunhas de Cristo. É verdade que o mundo precisa urgentemente de mais pregadores da mensagem da graça salvadora em Cristo, porém, que eles possam vir banhados com o bom perfume do Senhor. Nós vamos ler aqui 2 Coríntios 2, 14 e 15, que diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Queridos, vocês têm que meditar nessa palavra. Eu não vou ter tempo aqui para a gente aprofundar muito, mas presta atenção, não se esqueça dessas coisas aqui. Essa palavrinha sempre aqui, irmãos, ela é fundamental. O que ou como nós podemos definir a palavra sempre? Ela é indefinível, sempre. É um presente contínuo, não tem como. Então, olha aqui, irmão, presta atenção no texto, a Bíblia está dizendo, é a palavra de Deus. Abra teus ouvidos aí. Graças, porém, a Deus que em Cristo, sempre em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Em Cristo, Deus o Pai sempre nos conduz em triunfo. Irmãos, qual é a nossa dificuldade em sermos uma testemunha fidedigna de Cristo? Ou então nós somos incrédulos. Agora preste atenção aqui. E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Isso aqui significa onde quer que você vá, seja numa festa de casamento, seja numa festa de homens ímpios,
seja onde quer que seja, você precisa de manifestar o testemunho de Cristo. Você passou em muitos lugares, conhecendo o Senhor e tendo o Senhor. Será que as pessoas lá sabem que você é um cristão? Porque Deus vai pedir contas disto. Porque aquelas pessoas pelas quais você estava ali no meio, se você não foi uma testemunha de Cristo ali, elas vão cobrar de você depois diante do Pai. Senhor, o Senhor nos mandou lá um missionário, uma missionária, mas eles se omitiram, se calaram. Como é que eu poderia conhecer o Senhor se eles não abriram sua boca? E por que você não falou? Senhor, porque era uma fé. Misericórdia! O Senhor vai pedir conta de nós e não sermos testemunhas. Você quer saber onde é que está escrito isso? Vou mostrar. Abra lá em Ezequiel, capítulo 33. A ti, 33:7 de Ezequiel. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerá. E tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerás perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei de ti. Está vendo aqui, irmãos? Eu estou lendo Bíblia. Não vai achar que eu estou querendo aqui, de alguma maneira, conduzir vocês a... Presta atenção. Nós temos direitos e deveres. Isso é muito sério, irmãos. Mas, 9, se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Irmãos, para que você foi salvo? Você acha que Cristo lhe salvou para tirar do inferno e colocar no céu e está tudo bem? Não é isso, irmão. Para você ser uma testemunha de Cristo. Mas nós temos vergonha, porque se você pregar o Evangelho, se você for uma testemunha de Cristo, você vai ter muitos inimigos, ninguém vai gostar de você. Isso é muito sério. Será que eles estão sentindo em nós o aroma de Cristo? Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto naqueles que se perdem, como naqueles que são salvos. E eu vou pregar, alguns vão crer, e a maioria não vai crer. Mas eu preciso de ser uma testemunha, onde quer que eu vá. Algum tempo atrás, nós fomos no aniversário de pessoas ímpias. Locaram uma lanchonete. E aí, de repente, eu estava lá, mas eu louco para poder falar. Eu falei, eu preciso ser testemunha aqui. Eu preciso pregar. Quando eu vejo pessoas ímpias, eu falo, esse pessoal aqui, se morrer, vai tudo para o inferno. E aí, de repente, a minha sobrinha falou, tio Cláudio, queria que você orasse e desse uma palavrinha aí. Queridos, que privilégio estar aqui, para nós juntos celebrarmos aqui o aniversário da minha sobrinha. Mas eu quero dizer uma coisa muito importante. Cristo veio a este mundo em carne, Ele cumpriu os mandamentos, a lei e os profetas, foi para a cruz, atraiu a todos no seu corpo. Todos os que creram foram crucificados, morreram e foram sepultados, e Deus o ressuscitou todos nós ao terceiro dia. Quem não crê nessa palavra está perdido eternamente. Vamos orar. Pai, abençoa, tá? Faça com que a tua palavra não volte para ti vazia. Então, pregamos. Mas nós, irmãos, nós temos vergonha de pregar. Algum tempo atrás fomos aqui numa festa aqui embaixo. Eram para mais de 400 pessoas. Um amigo me convidou e estava lá um monte de gente tomando cerveja, refrigerante, comendo carne e dançando ali um forró. Mas teve um momento que a pessoa falou, quero chamar aqui o pastor Cláudio para dar uma palavra e fazer uma oração. Então nós pregamos a Cristo crucificado e oramos.
Temos que ser testemunhas, irmão. É porque é o pastor? Não, irmão, nós somos ovelhas do pastor. Nosso pastor é Cristo. Nós temos que testemunhar Cristo, ou então o nosso cristianismo não é o verdadeiro. Nós temos que abrir os nossos olhos e levar isto mais a sério. Quando Cristo, de fato, Ele é a nossa vida, Ele é o nosso testemunho, então o Senhor vai se agradar de nós, porque nós vamos exalar este aroma. Deixa eu citar para você mais um texto que me veio à mente. Vocês estão em Ezequiel? Abrem no capítulo 20 de Ezequiel, os versículos 40 em diante. Olha que lindo, irmãos. Porque, Ezequiel 20, verso 40, porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, irmãos, esse monte aqui é maravilhoso. Ali Ele nos libertou do nosso pecado. Diz o Senhor Deus: ali toda a casa de Israel me servirá. Toda naquela terra, ali me agradarei deles. Ali requererei as vossas ofertas e as primícias das vossas dádivas, com todas as vossas coisas santas. Agradar-me-ei de vós como de aroma suave, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados, e serei santificado em vós perante as nações. Queridos, será que o mundo aí fora vê a nossa santificação que foi dada pelo Senhor? Que é aquele que nos santifica? Queridos, a palavra não fala de outra coisa, do testemunho de Deus que é Cristo e do nosso testemunho. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos der entrada na terra de Israel, na terra que, levantando a mão, jurei dar a vossos pais. Ali vos lembrarei dos vossos caminhos e de todos os vossos feitos com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos por todas as vossas iniquidades que tendes cometido. Querido, você já teve nojo de você por causa dos seus pecados? Outra coisa, 44. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco por amor do meu nome. Foi Ele que nos amou. Não segundo os vossos maus caminhos, nem segundo os vossos feitos corruptos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Está vendo, irmãos? Ele nos salvou para que então Ele pudesse ter em nós um testemunho. Mas o que Ele tem encontrado em nós, irmãos? Um péssimo testemunho. Vamos continuar aqui. O mundo conhecerá o Evangelho quando puder ver o testemunho de vida naqueles que o professam. Vemos em Demétrio um homem que a própria verdade dava testemunho a seu respeito. 3 João, versículo 12, diz assim: quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Que irmão querido isso aqui, né? Todos dão testemunho dele, até a própria verdade. Nós também testemunhamos. Dele é verdadeiro. Então, irmãos, muito mais do que um pregador de boas novas, Demétrio era uma testemunha viva do Evangelho da graça. Por onde quer que ele ia, as pessoas sentiam o cheiro de Cristo nele. A própria verdade dava testemunho a respeito dele, porque as pessoas enxergavam Cristo nele, irmãos, no seu falar, nas suas atitudes, seu modo de comportar. Que lindo é isso, irmãos. Então, o que ele falava, irmãos? Qual que era a mensagem para ele? Zacarias 8,16 fala: fale cada um a verdade com o seu próximo. O problema é que nós não falamos a verdade com o nosso próximo. Nós omitimos muitas coisas. Quando nós falamos a verdade, nós estamos sendo uma testemunha da pessoa de Cristo. Hoje, se você falar a verdade com um irmãozinho, uma irmãzinha, sabe o que vai acontecer? Ela se chateia, ele se chateia, já faz bicão, faz birra. Meu irmão, que cristianismo nós estamos vivendo, irmãos? Não é uma vergonha?
Daniel 9, a nós cabe corar-nos de vergonha. Misericórdia. As pessoas hoje, elas estão cheias de muletas. Ô irmão, você não vai na reunião da igreja? Não, com a pandemia não. Mas vai nos mercados cheio de gente, vai praticar nas academias e por aí afora vai. E vai dizer que é cristão. Irmão, quem não está ligado ao cabeça não faz parte de Cristo. E quem está ligado ao cabeça tem prazer na reunião da igreja, o corpo, porque nós somos o corpo de Cristo, irmãos. Se a pessoa não tem hoje vontade de se reunir como igreja, ela não vai para o céu, porque céu é o lugar de unidade, de estarmos juntos. Eu nunca vi aqui alguém pegando coronavírus aqui dentro, na mesa do Senhor. Não existe isso, aqui é lugar de libertação, irmãos. E se morrer, glória a Deus, porque a palavra fala que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Hoje vemos uns crentes cheios de muletas. Eu tenho que cuidar do meu tio, da minha tia, e tantas outras coisas mais. Misericórdia. Esta unidade foi feita lá no Calvário, não para a gente andar de muleta, irmãos, machucados. Que espírito que nós recebemos, irmãos, não foi de covardia, nem de temor, mas de amor, de moderação, de amor, moderação e de poder. Esse é o espírito que nós recebemos. Vamos avançar aqui. O verdadeiro testemunho significa o seguinte: correspondência entre o que os nossos lábios pronunciam e os caminhos de nossa vida. O modo do nosso viver diário deve necessariamente denunciar que nós andamos com Cristo. Podemos conferir essa verdade observando o testemunho do profeta Eliseu em 2 Reis 4, 8 e 9. Parece que faltou 9 aí, né? Mas pode colocar. Vamos ler 2 Reis 4, 8 e 9. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este homem que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Aqui ele não falou que era, ele não pregou. Ele diz, ela via nele que ele era um santo homem de Deus. Como que o mundo tem olhado para nós, irmãos? Este é um santo homem de Deus? Esta é uma santa mulher de Deus? Misericórdia. Tem muita gente que tem ainda como que vergonha, medo, temor. Quando o apóstolo Paulo foi para Listra e Derbe, ele tinha lá um discípulo chamado Timóteo. O que as pessoas falavam de Timóteo? Abra lá em Atos capítulo 16. Atos 16, verso 1 e 2. Aqui nós temos uma declaração que vale a pena nós darmos uma lida. Atos 16, 1 e 2 diz assim a palavra: chegou também a Derbe e a Listra, aqui o apóstolo Paulo. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia, crente, mas de pai grego. Dele, de Timóteo, davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Está vendo? Os irmãos davam bom testemunho deles. Mas, irmãos, vou mostrar uma coisa para vocês aqui agora que é muito interessante. Timóteo, apesar de tudo isso, quando o apóstolo Paulo encontrou ele, se afeiçoou com ele e começou a caminhar com Timóteo. Mas Paulo teve um cuidado de tratar com Timóteo, porque de alguma maneira o Espírito revelou para Paulo que Timóteo era uma pessoa que tinha muita dificuldade em pregar esse evangelho. Então o que Paulo fez com Timóteo? Abra sua Bíblia, por favor, lá em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8. Deixa eu ler o 7 e o 8. 2 Timóteo capítulo 1, versículos 7 e 8, que diz assim a palavra. Olha só. Que Timóteo era um cara que era um pouco lerdo também, igual nós. Timóteo era uma pessoa difícil também, era um menino meio distraído. Aí no versículo 6 ele diz assim: por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti. Então nós já temos o dom de Deus que está em nós, é o Espírito Santo de Deus.
pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado, Timóteo, espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, porque Timóteo tinha vergonha. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou. E aí segue. Está vendo aqui nas entrelinhas que Timóteo tinha vergonha de ser uma testemunha fidedigna do Evangelho da Graça. Timóteo, você recebeu não um espírito de covardia. Você não é covarde, você tem o Todo-Poderoso habitando no seu interior. Qual que é a sua dificuldade, Timóteo? Não te envergonhes do Senhor e do seu testemunho. Irmãos, ficou claro aqui, irmãos? Abra aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do verso 10. Apóstolo Paulo, ele traz aqui algo tão interessante que eu precisava de ler isso aqui também para os irmãos. 1 Tessalonicenses 2, de 10 a 12, diz assim: Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Então o apóstolo Paulo tinha um proceder. Tiago diz assim: falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Não adianta pregar e não proceder. Pregar e proceder de igual maneira. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Irmãos, sabe o que acontece no nosso meio, como igreja do Senhor, de uma forma geral? É que quando tem algum problema na nossa comunidade, ou nas assembleias do Senhor por todo o Brasil, o que nós fazemos? Nós vamos consolar irmãos, admoestar, ajudar, nós vamos criticar, irmãos. Por isso que há uma esterilidade no seio da igreja. Todo crítico é estéril, todo crítico não produz. Nós temos que sentar com o irmão, admoestar o irmão, confortar o irmão, e por aí vai, ajudar o irmão, ajuda mútua. Nós não fazemos isso, nós criticamos. Você viu o irmão? Você viu isso? Você viu aquilo? Nós precisamos ser homens que têm o testemunho de Deus em nós. Muito bem. Eliseu, ele era um homem santo de Deus. Não porque ele falava, mas porque as pessoas viam nele algo diferente. Vejo que este, que passa sempre por nós, é santo homem de Deus. Essa palavra aqui, irmãos, é esclarecedora. Pois a mulher não disse que ouvia o profeta, mas sim que via o profeta. Eliseu é um modelo de uma testemunha viva da graça de Deus, pois o seu viver diário denunciava com quem ele andava. As lâmpadas não falam, mas brilham. Se Cristo é a nossa vida, nós temos o testemunho de Deus, e Cristo é a luz do mundo. Você é uma pessoa que brilha? Olha aqui, no Evangelho de Mateus 5,16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A palavra fala, irmãos, depois vocês leem, Isaías 60, de 1 a 3, para vocês resplandecerem, porque a glória do Senhor vai nascendo sobre vós. Texto lá de Provérbios 4,18, que a luz do justo é como a luz do justo é como a aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nascemos de novo, entramos no caminho do crescimento espiritual até sermos maduros. Naquele que foi crucificado com Cristo, enxergaremos nele que a coisa mais normal da sua vida é o resplandecer do seu testemunho diante dos homens. Ser uma testemunha verdadeira do Evangelho da Graça não deve ser algo excepcional na vida do regenerado, e sim a sua normalidade. Lucas escreveu a respeito de Paulo em Atos 20, verso 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus,
para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Irmãos, esta proclamação deve ser feita tanto por palavras como por vida. Tem que haver uma coerência entre palavra e vida. Lembra de Isaías 8:20? Se eles não falarem segundo a lei e ao testemunho, nunca, jamais verão a alva de um novo dia lá na eternidade. Não vai haver isso, irmãos. E para concluir, eu quero dizer que certos crentes são semelhantes às lâmpadas de neon. Não brilham permanentemente, mas piscam a cada momento. Será que não é o seu caso? Podemos concluir que eles não dão um bom testemunho, e sim um tristemunho. Que sejamos testemunhas vivas do nosso amado Senhor, porque o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Amém? Vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Pai Santo, nós te louvamos e agradecemos pelo privilégio rico e maravilhoso de podermos nos reunir debaixo do nome do Senhor. O Senhor já tem um testemunho para nós, que é o teu Filho. Pai, agora nos habilita, capacita. Aliás, o Senhor já tem feito isso, Pai. Muitas vezes é nós que não queremos, a sermos testemunhas vivas do Cristo crucificado. Pai, frutifica essa palavra aos nossos corações. É no nome de teu Filho que oramos. Amém.